Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Wesley Rafael Marques de Deus, que é gestor da informação pela UFPR. Ele é autor de um TCC sobre as competências do profissional de marketing em redes sociais. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Wesley, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETZ. Obrigado, Logan. Wesley, se apresenta aí para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né? O que você estudou, enfim, esse é o seu momento aí de brilhar. Primeiramente, obrigado pelo convite, Logan. É um prazer estar aqui como gestor de informação, né? Então, como o Logan falou, meu nome é Wesley Marques, eu tenho 23 anos. Atualmente moro em Campo Largo, né, na região metropolitana aqui de Curitiba. Sou quase um gestor de informação, na verdade, falta apenas pegar o canudo, né, enfim, a colação de grau. Já concluí todo o curso, só estou esperando agora a formatura mesmo. Também estudo teologia, né, Instituto Wesleyano de Educação. Estou no meu terceiro ano que vem será meu último. Atualmente eu estou trabalhando como design, mas eu também gerencio algumas contas em redes sociais, né, mais especificamente no Instagram e no Facebook. E acho que é isso. Muito bem, faz um monte de coisa. Muito bem. Wesley, conta aí pra gente, de onde que surgiu a ideia de você fazer esse TCC sobre as competências do profissional de marketing e especificando para redes sociais, né? Porque marketing é um universo e você delimitou para redes sociais. Uhum. Como que surgiu essa ideia? Conta pra gente. Desde quando eu entrei na faculdade, eu tive um lado assim voltado para o marketing, e eu tive algumas disciplinas, especialmente com a professora Tayane, né, que ela abordou bastante a respeito do marketing. Então eu fui me interessando, fui conhecendo um pouco mais. Se eu não me engano, em 2019, 2018, eu fiz um estágio em marketing numa escola de oratória. Foi web marketing, na verdade, né? Então eu trabalhava ali com tag manager, com funil de leads, toda essa parâmetro ali. E eu fui começando a estudar, fui começando a interessar mais ainda, até que em 2020, se eu não me engano, eu comecei a fazer o estágio supervisionado, né? Que é o estágio que a gente tem junto com o professor orientando a gente. E a princípio eu pensei em fazer algo voltado para a experiência do usuário. Mas, né, indo atrás e tal, eu pensei, não, fazer algo relacionado a marketing. Então eu chamei novamente a professora Tayane para ser a minha orientadora, e a gente fez marketing de conteúdo com aplicação de Hacking Growth. Aí eu fui me interessando mais pelo assunto, cada vez mais, e aí no TCC eu chamei ela de novo para ser minha orientadora, e aí a gente foi conversando, né, que a gente vai abordar, porque é uma infinidade de coisas que a gente pode abordar. Quando a gente chega no TCC, acho que a maior questão é o que eu vou falar, né? Porque a gente quer falar de tanta coisa, mas a gente precisa delimitar bem certinho ali. Eu quero falar isso, sobre isso, com base nisso, com essa pergunta, esse objetivo. Então, no começo, na minha cabeça, era um mar de ideias, né? Eu quero falar sobre isso, 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 e a professora Tena foi lapidando, falando, ó, nesse caminho aqui é melhor, nesse assunto aqui, você vai ter que se aprofundar em algo que não é o objetivo que você quer com base no que você comentou comigo. E aí, né, eu queria fazer algo relacionado ao marketing, e ela comentou, a gente pode utilizar algo que você já fez no seu estágio, que foi feito anteriormente com ela, com marketing de conteúdo, Hacking Growth, e aí surgiu a ideia de eu fazer marketing digital. Mas eu pensei, mas marketing digital eu já trabalhei ali no estágio, então quero algo que seja junto, mas não que seja a mesma coisa. Então daí surgiu a ideia de fazer marketing em redes sociais. E aí a ideia era buscar somente marketing em redes sociais, trabalhar algum tema ali nesse assunto, mas aí a gente viu a necessidade de buscar algo relacionado à gestão de informação, porque é minha formação, então eu tenho, né, que agregar com a minha área de estudo. Então aí a gente teve a ideia de buscar dentro do nosso curso, através da grade curricular, se o nosso curso ele fornecia as competências necessárias para esse profissional do marketing em redes sociais, né? Porque por mais que a gente tenha algumas disciplinas como marketing, como gestão de conteúdos, né? Às vezes pode parecer um pouco subjetivo falar que só porque a gente tem a matéria, a gente tem essas competências. Então eu fui a estudar desde o planejamento do curso, né, até nas disciplinas, se o que os autores diziam sobre as competências que esse profissional tem, se o nosso curso realmente ele conseguia suprir essas competências. E aí foi a partir daí que foi abrindo assim o mar para eu passar estudando tanto a parte do profissional de marketing como a parte também de gestão de informação.
Nossa, então foi um caminho aí um pouco longo, né, para você, né, encontrar o assunto, gostar, ter a possibilidade de lidar com ele no seu Sim. estágio e Uhum. abordá-lo novamente no TCC e como você falou, né, lapidar junto com a sua orientadora para chegar no nessa delimitação, porque marketing é um universo, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que quer abraçar tudo, mas não consegue, né? Muita coisa. Falo marketing, já penso marketing digital, marketing de influência, marketing de conteúdo, marketing tradicional, e aí vai abrindo, vai abrindo. Se você não delimitar, você acaba perdido ali no tanto de ramificação que tem. É verdade. E no seu TCC você estabeleceu alguns objetivos, né? A gente tem que ter objetivos no TCC. Eu queria perguntar, Uhum. quando você começou a esqueletar esse TCC, você pensou, o meu objetivo X, Y, Z. No decorrer do TCC, esses objetivos se mantiveram, eles foram atualizados, foram alcançados, modificados? Conta pra gente como é que foi esse processo em relação aos objetivos. Os objetivos, desde o começo, assim, quando a gente pensou, estruturou o que eu ia estudar, a gente manteve os objetivos. O principal era comparar nessas competências, pegar ali o que os autores diziam dessa competência, pegar o que o curso tem em relação a essas competências e também entrevistar pessoas da área que falassem para a gente, né, através de entrevistas, quais são essas competências. Então, a nossa ideia inicial era pegar esses três campos, né, ou três áreas, e depois fazer uma comparação entre todas. Então, fazer a comparação, o que os profissionais dizem, o que os profissionais, no caso, que atuam na área dizem, o que os autores dizem e o que o curso de gestão de informação tem a oferecer com base nisso. Então, esse era o objetivo principal, inicial, né? Comparar todas essas três vertentes. Mas, por conta de lapidação ali da metodologia e também por conta do tempo, que é um pouco curto, principalmente por conta da pandemia que reduziu o tempo de conclusão, então a gente retirou um pouco dessa parte dos profissionais e focou mais na parte dos autores e do curso. Então, o objetivo principal é comparar o que tem no curso que os autores estão dizendo que é essencial. Então, esse era o objetivo principal. E aí, os específicos, né, eram ver quais são essas competências que os autores dizem e ver quais são as competências que o curso tem ou oferece. Uhum. E enquanto você fazia esse curso de gestão da informação, você já percebeu que tinha muitas competências, porque tinham poucas? Digamos assim, a ideia que você tinha, né? A sensação de você enquanto aluno. Você encontrou na literatura, foi refutada, foi confirmada? Como é que foi essa sensação? Assim, porque você estava estudando, fazendo um curso e pesquisando sobre ele. Como é que foi isso para você enquanto aluno e pesquisador? Em relação ao curso, por ter passado ali por todas as disciplinas, eu tinha já meio que um insight de que o curso ele consegue formar um profissional de marketing rede competente, porque existem muitas pessoas, né, que saíram do nosso curso, se formaram e que hoje atuam nessa área. Mas com base na minha experiência, não poderia afirmar isso. Eu precisava, né, de dados, precisava ali confirmar a minha hipótese. E a parte mais difícil, assim, foi procurar nos autores, porque eu coloquei ali estabeleci algumas bases de dados e coloquei alguns termos, né, em português e no inglês. E nessas bases que eu utilizei, retornou poucos artigos em português. A maioria foi no idioma inglês. Então foi difícil, assim, às vezes, parar e ler, traduzir, e às vezes não estava explícito exatamente qual era a competência pelo autor, né? Então ele não falava, ó, a competência desse profissional é essa, mas ele colocava ali um parágrafo, por muitas vezes, explicando alguma situação que era essencial para esse tipo de profissional. E aí eu tinha que ler e tentar entender ali qual era essa competência. Então, né, na minha opinião, como pesquisador, essa foi a maior dificuldade na tradução, porque não é a minha língua nativa, né? Então ter que fazer essa tradução e também essa interpretação do que o autor queria dizer sem sair realmente do que ele estava dizendo. E como é que foi isso, assim? Porque para você ler um texto e pegar nas entrelinhas que a competência é X, você já tinha uma tabela de competências para você procurar? Ou você meio que criou essa tabela nesses textos que você foi buscando? Como é que foi isso? Aí parte da minha metodologia foi, eu coloquei os termos, né? Então recuperou uma quantidade X de artigos, não passou de 200 artigos totais, então fiz a revisão sistemática da literatura, né? Que você lê o resumo, Uhum. as palavras-chave e o título, e aí estabelece alguns critérios, se você vai incluir aquilo ou não na sua pesquisa. Com base nisso, em outros critérios estabelecidos como duplicação, enfim, reduziu para 16 artigos. Desses, se não me engano, foi 188 artigos totais, né, recuperados,
e esses 16 foram considerados até o fim, sendo somente 14 utilizados. Então, conforme eu ia lendo, eu ia colocando a competência que na minha concepção se baseava, então, por exemplo, a comunicação, proatividade, liderança. Então, eu ia colocando numa tabela mesmo, qual era essa competência, o autor que citou, né, do artigo que eu li, e também do lado qual era o trecho que ele utilizou. Então, eu fui fazendo isso com cada artigo, fui montando uma tabela, linha por linha mesmo. Então, cada linha era uma competência e um trecho. Quando eu terminei tudo, falei, agora vou ter que passar o pente fino aqui e ver o que realmente faz sentido. Então, eu fui lá pegando cada trecho, fui lá, isso tá meio ambíguo, vou retirar. Isso realmente quer dizer essa competência que eu coloquei. Então, eu fui fazendo isso. E aí, conforme eu fui fazendo isso, eu fui percebendo que, às vezes, no mesmo artigo, tinha a mesma competência em vários trechos. Então, aí eu fui enxugando, fui agrupando, e quando eu terminei de fazer isso por artigo, aí eu fui fazendo isso num modo global, né? Então, das 14, por exemplo, artigos que eu utilizei, 5 falaram sobre comunicação, mas falaram de uma forma diferente. Então, eu juntei esses 5 autores, utilizaram esses trechos, mas todos falam de comunicação. Então, daí eu fui agrupando, daí eu fui passando pente fino. Então, uma planilha que foi de mais de 100, se não me engano, linhas, reduziu para 40 competências, no caso. Né? E você falou um pouco já da sua metodologia. Eu queria saber como é que você chegou nela, se você usou algum tipo de sistema de revisão sistemática, que a gente sabe que existem vários, ou você estabeleceu o seu próprio, por exemplo. Tem muita gente que usa o Prisma, né, ou uma versão reduzida dele, que não é um sistema muito grande para utilizar, nem sempre cabe tudo. Ou você, junto com a sua orientadora, pensou em uma outra forma que você utilizou somente para esse TCC? Como é que foi essa sua revisão sistemática? E como você poderia dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que estão na pós-graduação, que estão nessa vida de pesquisa e querem fazer uma revisão sistemática e na primeira pesquisa, como você falou aí, né, você aplica lá os elementos, coloca os operadores, coloca as palavras-chave e às vezes retorna muito mais de 200 artigos, né? Às vezes retorna mais de 1000. Né? Como é que você faz esse filtro? Dá uma dica para quem está nos ouvindo, para que a pessoa, quando veja lá o primeiro retorno, 2.000 artigos, não se assuste, não desista, daí continue delimitando. E aconteceu exatamente isso. Nos termos, quando eu colocava em inglês, se não me engano, de todas as que eu utilizei, se não me engano, a Web of Science foi a que mais retornou artigos. Então, às vezes, eu jogava ali um termo, retornava 5.000, e aí eu mandava mensagem para a minha orientadora falando, meu Deus, tem 5.000, como é que eu vou ler 5.000 artigos? Então, eu utilizei ali o método de Galvão e Pereira. Eles colocam 8 ou 9 etapas, e aí você vai seguindo cada uma das etapas. Então, começa com a elaboração de pesquisa, da pergunta, né? Então, o que você quer? O que você quer pesquisar? Aí depois parte realmente a busca na literatura, aí há o estabelecimento de alguns filtros. Então, na minha busca, por exemplo, eu limitei a linguagem, idioma e português, que são os únicos idiomas que eu consigo entender, que eu consigo dominar. Período de tempo, então eu peguei dos últimos 5 anos, porque foi o momento que, segundo ali até na minha revisão da literatura, eu vejo que é um momento que começa a crescer cada vez mais esse mercado. Eu coloquei tipo, né? Então, tipos somente retornar artigos que fossem de acesso aberto, e aí eu fui colocando alguns critérios para delimitar a minha pesquisa. Aí tem a etapa da seleção dos artigos, da extração dos dados. Então, a seleção dos artigos, eu seleciono qual artigo eu acredito que vai somar para a minha pesquisa. Então, tem essa fase, depois parte para a extração dos dados, em que eu pego aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu acho que vai somar para a minha pesquisa. E aí tem alguns passos que são um pouquinho diferentes do Prisma, né? Então, aqui tem a avaliação da qualidade metodológica. Então, eu tenho que estabelecer um critério para avaliar se essa busca que eu fiz realmente tem alguma qualidade. Então, no meu caso ali, eu coloquei a quantidade mínima de competências com base nos termos que eu indiquei. Aí depois tem a síntese dos dados, que você reduz ainda mais, né? Agrupa, mescla alguns dados que foram duplicados. Depois tem a qualidade da evidência, que eu utilizei a avaliação por pares. E aí tem a redação e a publicação dos resultados. Mas é um processo que demora um pouco de tempo, mas eu poderia também utilizar o método Prisma, mas eu utilizei esse Galvão e Pereira porque existe um outro trabalho de conclusão de curso, mas era voltado para marketing de conteúdo e os fatores de engajamento.
Então, nessa pesquisa, ela é bem próxima, assim, da área de pesquisa que eu utilizei no meu TCC. Então, por conta disso, eu utilizei o mesmo método para caminhar, o mesmo caminho. Então, para resumir, talvez a dica que você daria seria para a pessoa verificar um método que seja que alguém já aplicou, que talvez próximo daquilo que a pessoa quer aplicar, e Uhum, quando resultar muitos artigos, né, muitos milhares de artigos, talvez afunilar mais, especificar o isso. período de tempo, especificar se é revisão por pares, se não é, né? Uhum. Talvez seria aplicar mais filtros para reduzir o resultado. Depende do que você quer da sua pesquisa, né? Porque você pode aplicar alguns filtros que vai reduzir, mas nessa redução pode tirar algum documento que seja importante na sua pesquisa. Então tem que estudar bem assim se vale a pena você cortar e cortar aquilo que você ia precisar usar, né? Fica aí o questionamento. Então, no caso, seria o quê? Converse com seu orientador, converse com a sua orientadora antes Isso. de aplicar o filtro e reduzir muito a sua busca. É verdade. Tá certo. Wesley, quais são assim as aplicações práticas que você poderia mencionar para gente desse conhecimento que você produziu nesse TCC, né? De Uhum. marketing de redes sociais, né? O que que você poderia abordar para quem está nos ouvindo e talvez nem é da área de marketing, não sabe muito bem como vai ser aplicado? De que forma esse conhecimento pode ser aplicado? Primeiramente, para quem quer se tornar um profissional em marketing de rede social, né? Porque, conforme eu abordei ali, existiam algumas competências que mais de um autor citou. Então, houveram algumas competências que foram um ou dois, mas houveram outras competências que foram 4 ou 5 autores. Então, são competências mais evidentes. Então, qualquer profissional que queira começar ou talvez, né, já esteja na área e queira saber quais são as competências, a habilidade, conhecimento que precisa melhorar, o que não tem que precisa adquirir, eu acredito que o meu TCC ele auxilia nessa questão, porque por mais que eles dizem, eu sei fazer isso, eu tenho essa habilidade, tenho aquela outra, mas e se os autores estão solicitando outras competências, então é importante a gente também ter esse conhecimento, né? Então, acredito Uhum. que, principalmente para quem já quer ser um profissional e quem já auxilia nessa questão, e também no curso de gestão da informação, né? Quem quer se tornar um gestor de informação, ou até mesmo quem está, né, nesse período para se tornar um gestor de informação e queira dar uma olhada ali nessa área, também acho que é bem importante, porque são competências que, teoricamente, um gestor de informação já vai sair, vai se formar com elas, né? Ou pelo menos vai ter um contato com essas competências. Então, é uma área que pode se abrir para esses profissionais, mas que também empresas podem abrir para novos tipos de profissional, né? Então, com gestão de Uhum. informação está um pouco mais de 20 anos, né, no mercado, então é uma possibilidade também das empresas sondarem esse tipo de profissional nessa área em questão. E no final do seu TCC você conseguiu, né, identificar as competências, né, que têm correlação com o curso de gestão da informação e com o profissional de marketing em redes sociais. Isso. Mas eu pergunto para você, enquanto aí pessoa que passou pelo curso de gestão da informação, que se formou, que está aí esperando a colação de grau, a formatura, hoje, quando você pensa no seu TCC, qual foi a conclusão que você, enquanto pessoa, enquanto, né, agora ex-aluno, chegou? Quando você pensa no seu TCC, você pensa em quê? Bom, acho que a realização, né, de conseguir concluir, mas eu penso que, com base, né, em tudo que eu estudei e nas conclusões que eu cheguei no TCC, eu vejo que o curso realmente ele consegue abranger esse tipo de profissional. E eu estava até comentando, né, com a minha orientadora ao final do TCC, ela perguntou, tá, você já estudou, já colocou tudo isso, né, no seu trabalho. E agora, você tem dessas competências? E aí, realmente, que eu parei e pensei, falei, nossa, agora eu preciso dar uma olhada ali para ver se eu, como profissional de marketing e redes sociais, tenho todas essas competências. E eu falei, ó, professora, grande parte delas, sim, mas alguma delas ainda preciso melhorar. Então, eu vejo que o TCC ele me ajudou também primeiramente, no autoconhecimento, né? Que eu Uhum. precisei ali ver o que eu tenho aqui. Comunicação, como é que tá a minha comunicação? Proatividade, será que eu sou proativo? Liderança, será que tenho uma boa liderança? Será que eu não tenho? Então, primeiramente, autoconhecimento, porque me fez refletir se eu tenho essas competências. Mas também de ir atrás dessas competências que eu não tinha. Então, acho que é isso. Muito bem, olha aí. TCC servindo como autoconhecimento. Não tem nada melhor do que um TCC para você se autoconhecer, saber suas limitações.
Muito bem. E Wesley, se você pudesse indicar algum rumo para sua pesquisa continuar, seja com você, seja com outra pessoa, que rumo seria esse? Eu, eu acredito que seja um rumo que eu tinha pensado inicialmente, que era buscar no mercado mesmo o que os profissionais do mercado dizem. Então, a minha pesquisa ela se baseou no curso de gestão de informação e no que os autores dizem sobre esse tipo de profissional. Mas eu não consegui me aprofundar muito sobre o que os profissionais dizem, né? Então, quem atua na área, quem é gestor desse tipo de profissional. Então, realizar uma pesquisa, o que o mercado demanda desse tipo de profissional. Então, será que realmente a comunicação é alguma coisa que o mercado demanda desse tipo de profissional? Será que a liderança realmente tem sentido para esse tipo de profissional? Porque por mais que eu tenha estabelecido ali um tempo de 5 anos, que relativamente pode ser muito tempo ou pode não ser, mas no mundo de hoje tudo muda muito rápido. Então, pode ser que hoje em dia, né, 2022, a minha pesquisa se baseou de 2017 e 2021. Então, pode ser que esse ano, 2022, muita coisa tenha mudado com as redes sociais. Então, eu acredito que uma nova pesquisa baseada no que os profissionais realmente solicitam e demandam desse tipo de profissional, eu acho que é uma linha de pesquisa muito boa. Muito bem, então fica a dica aí para quem está ouvindo, está assistindo, gostou do assunto, se interessou em talvez escrever um artigo ou continuar, né, pesquisando isso de alguma outra forma. Tá aí a dica do Wesley. E Wesley, como é que foi você acabar aí o curso de gestão da informação, graduação, nesse período pandêmico, né? Como é que foi a reta final do seu curso? Conta pra gente como você conseguiu, qual o segredo do sucesso. No começo, assim, foi meio complicado, digo, não foi totalmente, porque a gente já tem algumas disciplinas, né, que eram totalmente à distância, outras eram 20% à distância, 50%, então essa questão de estudar online já não foi um dificultador tão grande assim, né, porque a gente já tinha algumas disciplinas. Porém, foi um pouquinho difícil, porque existiam alguns trabalhos, por exemplo, que eram em atividades em grupo, ou né, nossas aulas eram remotas, então isso a gente não tinha anteriormente, aulas remotas, era difícil, né? Acontecia eventualmente uma ou outra aula que era totalmente remota ali, mas na grande maioria não era. Então, a falta desse contato com o professor, de né, você poder levantar a mão e tirar uma dúvida, ou de você ver seus colegas e fazer as atividades, fazer os trabalhos em grupo, apresentar os trabalhos finais, essa parte foi um pouco mais difícil, assim. E também de a autogestão, né? Você gerenciar ali seu tempo, gerenciar agora eu tenho essa aula, vou estudar sobre isso, eu tenho esse prazo para entregar. Então, como isso já é trabalhado no nosso curso desde o começo, então vai ajudando mais, mas a pandemia parece que deu um gás, assim, tipo, agora você tem que dar um gás nisso mesmo. Então, foi difícil até também por conta da pandemia em si, né? Mas eu acredito que o curso já meio que preparou a gente desde o começo com base nessas disciplinas à distância. E além assim de ser um gestor da informação, quem é o Wesley? Me conta aí, o que que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que que o Lattes e o LinkedIn não contam sobre você? Bom, eu amo assistir série. Se deixar, eu fico o dia inteiro assistindo. Minha lista ali no Netflix está sempre cheia. Eu termino um, já quero assistir outro, é filme, série. Mas eu também gosto muito de música, então eu toco teclado, né? Sei tocar um pouco de violão e às vezes eu arrisco cantar. Mas em casa eu canto o dia inteiro, assim, no meu chuveiro, no meu quarto. Alguém fala uma palavra, eu já tô cantando. Não que eu cante bem, mas eu gosto de cantar. Então eu gosto muito de música, eu gosto muito de cinema, de série. Acho que é isso. Gosto de ir pra academia, por mais que às vezes não pareça, né? Eu não levo tão a sério assim, mas eu gosto de ir treinar de vez em quando. E você gostaria de indicar algum livro, um filme, fazer alguma indicação cultural, talvez no podcast, para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, porque o episódio sai sempre às sextas-feiras e talvez a pessoa queira alguma coisa para curtir no fim de semana. Qual é a sua indicação? Bom, eu posso indicar um livro, uma série. Primeiramente, o livro, que é Abolição do Homem, que é do C.S. Lewis, né, o grande escritor. Ele fala sobre alguns princípios que o homem em sociedade precisa ter, e se esses princípios ou ações morais deixam de existir, quais seriam as possíveis consequências disso na sociedade.
Então, acho que é um livro muito bom, ele é bem rápido de ler, acho que ele deve ter 120 páginas só, mas ele é bem fluido, assim, então essa é a recomendação de um livro. E de série, uma série que eu tô quase terminando já, que é The Big Bang Theory, que é uma história de cinco, eu não me lembro, são 5 ou 6 cientistas, e acontecem várias coisas, é uma série, né, cômica, mas eu aprendo muito, assim, mais sejam piadas e coisas, né, que são muitas sátiras, eu aprendo muito e eu recomendo para quem quer aprender um pouco mais e quer dar bastante exata. Muito bem, as indicações do Wesley estarão aí na descrição do episódio. Wesley, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Obrigado eu, Logan, fiquei muito feliz pelo convite. Eu consumo bastante podcast também, então essa é a minha primeira entrevista como podcast, fiquei muito feliz e muito honrado também por participar da revista A2Z. E parabéns também, Logan, pelo podcast. Já participei de, eu acho que 1 ou 2 aulas ali com ele, disciplinas, né? Principalmente gestão de conteúdo, sei o potencial que ele tem. Bom comunicador, me deixou super à vontade, me deixou mais leve. Eu tava meio tenso, assim, quando foi o podcast, pensei, meu Deus, se eu falar alguma coisa errado, se eu falar alguma coisa né, que depois eu me arrependa, mas você me deixou bem tranquilo e agradeço novamente. Muito obrigado, o prazer aqui é todo nosso da revista A2Z. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o TCC, Competências do Profissional de Marketing em Redes Sociais, estudo comparativo entre a literatura e o currículo do curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, escrito pelo Wesley, que conversou conosco aqui agora. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a revista A2Z, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A revista A2Z tem um site, está no LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e nos 13 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista A2Z. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!